Vamos que vamos, crianças. Cá está o tio Renê, hoje para a gente falar da parte 3 de sistemática, né? E, inclusive, é a última parte que a gente vai falar mais profundamente de Linneu. É a partir da parte 4 a gente vai para a sistemática filogenética ou cladística, né? Mas, enfim, deixemos o futuro para o futuro e vamos agora para o presente, onde a gente vai falar com calma e paciência das regras de nomenclatura em biologia. As regras de nomenclatura em biologia, que é baseada em Linneu, 1758, a 10ª e última edição do seu livro Systematica Naturae. Veja bem, fica muito patente a influência que o Linneu fornece até hoje à sistemática, né? Visto que até hoje a gente coloca o nome lá nas espécies tal e qual Linneu fazia lá no século XVIII, lógico, com uma ou outra modificação, né? A ciência não é inercial, a ciência se move, ela é dinâmica, né? Então tem uma ou outra modificação nessa nomenclatura, mas basicamente é tal e qual o Linneu fazia. Logicamente também que as regras são muitas, diversas. Eu estou colocando aqui as que eu acho mais importantes para o vestibular, para o Enem, não tem como a gente falar de todas. Então, a primeira, depois dessas ponderações, vamos para a primeira regra. Todos os termos devem ser escritos em latim, assim dizia Linneu. Mas por que o Linneu elegeu o latim? Por vários motivos. Primeiro, porque o latim era a língua dos intelectuais da época, né? Os intelectuais se esnobavam falando em latim, né? Depois foi o francês, hoje parece que a língua dos intelectuais é o inglês. Mas, enfim. Segundo motivo é que o latim era uma língua neutra, né? Nenhum país ali falava latim, então se fosse escolher o inglês, por que não em italiano e por que não em francês? Enfim, o latim era uma língua neutra, né? E língua morta e, consequentemente, não sujeita a neologismos, né? Mas também, principalmente, porque o Linneu falava fluentemente o latim. O Linneu era muito habilidoso no latim. E um cientista não vai adotar uma ferramenta que ele não tem habilidade, né? Então, Linneu, por ser muito habilidoso no latim, elegeu justamente o latim como a língua para a nomenclatura científica, beleza? Segunda regra. Os termos que indicam reino até gênero devem ser escritos com inicial maiúscula. Então, veja, quando eu coloco reino animalia, maiúsculo, filo dos cordados, maiúsculo, filo dos mamíferos, maiúsculo. Lógico que se tiver em latim, né? Ou latinizado. Agora, se tiver aportuguesado, pode ser em letra minúscula mesmo. Mas se você estiver colocando em latim, tal e qual o Linneu pediu para fazer, aí tem que vir com letra maiúscula, né? Reino, letra maiúscula, filo, letra maiúscula, classe, letra maiúscula, ordem, letra maiúscula, e assim sucessivamente. Veja só. Agora, o termo que indica a família tem um sufixo. Ó, tio Renê, você errou aqui. É sufixo, tem prefixo. Ó, que absurdo. Veja só, tem um sufixo. Esse sufixo depende. Se for uma família de animais, é ida. Por exemplo, a família que a gente pertence, família hominida. Dos cachorros, canida, dos gatos, felida, dos ursos, ursida. Então, termina em ida, né? As famílias de plantas terminam em ácea, como, por exemplo, as gramináceas, né? Uma das maiores famílias do filo das angiospermas, né? As graminhas que, por curiosidade, surgiu na era cenozoica, né? Então, na era mesozoica não tinha graminhas, então os dinossauros poderiam comer qualquer coisa, né? Lá no Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Mas
graminhas, capim, ele não comia, né? Porque o capim surgiu na era Cenozoica e o capim foi muito importante, principalmente para a Revolução Agrícola que surgiu, que ocorreu há 10 mil anos, porque uma das primeiras coisas que o homem começou a cultivar foi o capim, né? As gramíneas, inclusive, as gramíneas sofreram seleção artificial por parte dos seres humanos, dando origem ao trigo. E os grãos de trigo deram ao homem a possibilidade de produzir pão e outras massas, que é um dos grandes responsáveis pela obesidade de hoje. Obesidade que é uma das doenças não infecciosas, é a pandemia mais intensa, não infecciosa entre a população humana, é a obesidade. Veja que trágico, né? Mas enfim, depois dessa digressão desnecessária, vamos para cá, né? Os termos que indicam gênero, espécie, subespécie, tem que vir destacado no texto. Quando eu falo destacado, se eu estiver escrevendo do próprio punho, eu sublinho. Se eu estiver digitando, eu coloco em tipo itálico. Veja, gênero, espécie, subespécie. Aqui, devido à minha pouca habilidade na informática, eu achei mais fácil sublinhar mesmo digitando. Mas homo, aqui ó, gênero sublinhado, espécie sublinhada, subespécie sublinhada, mas poderia também estar muito bem em tipo itálico, beleza? Aí, o termo que indica a espécie é binomial. No primeiro livro do Linneu, na primeira edição do seu livro Systematica Naturae, as espécies eram formadas de 7 nomes. O termo que indica espécie era formado de 7 nomes. Eu acho que ele percebeu que era muito complicado, então ele foi diminuindo essa coisa, sendo que na 10ª edição as espécies eram só binomial, graças a Deus. Então, espécie é gênero, mas epíteto específico. Lembrando que o gênero é maiúsculo e o epíteto específico, ou termo específico, é em minúsculo. Veja só, gênero homo, ó, devidamente destacado, em maiúsculo. Agora, dentro do gênero homo, nós temos várias espécies. Que espécie eu estou falando dentro do gênero homo? Para eu saber, eu vou botar o epíteto específico em frente do gênero, para especificar a espécie dentro daquele gênero. Então, a espécie que eu estou falando é do Homo sapiens, ok? Então, veja, Homo, gênero, maiúsculo, sapiens, termo específico, ou mais bonito, epíteto específico, inicial, minúsculo, devidamente destacado. Beleza? Professor, e a subespécie? Aí a subespécie, também conhecida como raça, é trinomial, ou seja, é formada de 3 nomes, que seria o gênero, maiúsculo, o epíteto específico, minúsculo, aí aqui eu já tenho a espécie, viu? Mas dentro da espécie, eu quero especificar uma subespécie, uma raça. Aí eu coloco o epíteto da subespécie. Aí os 3 juntos é a subespécie dentro daquela espécie. Como, por exemplo, o Homo sapiens, é a espécie. Mas eu quero falar de uma subespécie, de uma raça dentro do Homo sapiens. Então, Homo sapiens sapiens, ok? Que é o famoso homem moderno. Professor, mas existem outras raças dentro da espécie Homo sapiens? Já existiu, né? Há 50 mil anos, o ser humano, há 100 mil anos, né, para ser mais preciso, há 100 mil anos, o homem moderno, entenda, o Homo sapiens sapiens, sai do leste da África há 100 mil anos e se espalha pelo planeta. Por volta de 50 mil anos, ele chega na Europa. Quando ele chega na Europa, o homem moderno, entenda, Homo sapiens sapiens, lá já tinha outro Homo sapiens, o Homo sapiens neanderthalensis. Então, nesse momento, nós temos aí 2 raças de Homo sapiens coexistindo na Europa. O Homo sapiens sapiens, que acabou de chegar, e o Homo sapiens neanderthalensis, que está lá já há algum tempo. Aí,
tudo indica que aconteceu um confronto entre o Homo sapiens neanderthalense e o Homo sapiens sapiens, onde o Homo sapiens sapiens, o homem moderno, levou o Homo sapiens neanderthalensis à extinção por volta de 25 mil anos. Então, hoje em dia, nós temos uma única e exclusiva subespécie, uma única e exclusiva raça na espécie humana, que é a raça Homo sapiens sapiens. Então, todos nós, 7 bilhões de seres humanos que estamos hoje no planeta Terra, nós pertencemos a uma única e exclusiva raça, Homo sapiens sapiens. Não há de se falar, portanto, em outras raças do ponto de vista biológico. Raça negra, raça parda, que nem a minha, raça ariana, né, raça asiática. Isso é besteira, isso aí é coisa de gente racista, né? Então nós somos uma única e exclusiva raça, Homo sapiens sapiens. No máximo a gente pode chamar isso de etnias, né? Outra curiosidade, mas por que nós somos? É porque a gente tem grande polimorfismo, né? Mas não temos politipismo suficiente para estarmos em raças diferentes, né? Então, realmente, nós temos grandes polimorfismo. Então, nós somos muito diferentes um do outro, nós seres humanos. Mas nosso polimorfismo, ele é apenas a casquinha, é apenas na superfície. Dentro da gente, a gente é incrivelmente idêntico um ao outro. Se a gente pegar um branco e um negro, e se a gente vê o material genético deles, talvez o branco e aquele negro tenham um material genético mais parecido do que se eu comparar aquele branco com outro branco. Então veja que a gente é muito complicado, portanto, separar a gente em raças. Ou seja, a gente, apesar de ser muito polimórfico, a gente não é politípico. E por não sermos politípicos, não há de se falar em raças diferentes, há de se falar em uma única e exclusiva raça. Ok? Beleza? Então, tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro, onde a gente vai começar a falar de sistemática filogenética ou cladística. Falou, galera!